Alô, bem-vindo a mais uma prática diária de inglês. O exercício de hoje é completar com the, be, ou that to be, né? Ou com have. O que tem em comum? O que tem em comum é que, em português, em geral, a gente usa o verbo ter para expressar sentidos que são diferentes, né? Que em inglês, às vezes são expressos como there be, né? There is, there are, etc. Ou com have, certo? Porque a gente fala, tipo, tem alguém batendo na porta. Mas aí não é o sentido de possuir, né? É o sentido de haver, existir. Há alguém batendo na porta, existe alguém batendo na porta, né? E a gente usa o tem também com o sentido mais próprio de possuir, né? Tipo, eu tenho um cachorro. Eu possuo um cachorro. E no inglês, em cada caso, você vai usar uma forma diferente, um verbo diferente, né? No caso do ter, de possuir, é o verbo have, que aí funciona como verbo principal. E no caso de existe, né? A gente usa o be, que seria como verbo principal, e o sujeito seria o there, né? É uma construção um pouco diferente. Fica o sujeito como there, e o que para nós seria o sujeito, né? O que em termos de ideia seria a ideia do sujeito, passa a ser um predicativo, né? Ou o contrário, enfim, não faz muita diferença a análise correta aí. O que importa mesmo é a prática, né? Como fica na prática, tá? E aí no caso the be, só vai ter sempre o there, e aí o be conjugado como se conjugado normalmente, né? Do jeito como se não houvesse o there ali. Bom, vamos lá então. Aqui na primeira, someone at the door, seria então tem alguém à porta. Qual é a ideia aqui? É de tem de possuir ou tem de haver, existir? É de haver ou existir, né? Então a gente vai dizer there is. Alguém, né? Someone é singular. Aliás, aqui vai ser sempre terceira pessoa, né? Quando a gente fala que tem ou há, é sempre terceira pessoa. Certo? Até porque, em geral, vai ser algo indefinido, né? Não tem como a primeira e a segunda pessoa serem indefinidas, né? Porque é uma referência mais definida, justamente, né? Então, por isso que, por essas características que there is, there are, vai ser sempre com a terceira pessoa. Então aqui, singular, né? There is. There is someone at the door. Tem alguém à porta. Aqui no número 2, some tea. Pensa a situação, tipo, que eu estou oferecendo chá para a pessoa, né? O que seria aqui? Aqui sai um pouco, né? Porque não é nem a ideia de haver, mas também não é a ideia de ter, possuir, né? Porém, é uma outra ideia que no inglês também é expressa pelo verbo have, que é a de tomar. Então aqui, tome um pouco de chá. Have some tea. Certo? Have some tea. Você poderia dizer there is some tea? Teoricamente sim, né? Gramaticalmente estaria correto. There is some tea. Então eu vou até colocar aqui, porque gramaticalmente está correto, né? Você pensar, tipo, tem um pouco de chá, né? Enfim, também, só que aí teria um contexto bem mais específico, certo? A ideia aqui seria, tipo, have some tea, né? Toma um pouco de chá aí. Número 3, nobody in that room. Ninguém naquela sala, naquele quarto. Bom, aqui está falando de não tem, né? Não há ninguém naquele quarto. Que é então there is, tá? E fica afirmativa porque o inglês, tendo um elemento só negativo, já negativa a frase inteira, tá? Não é como no português, a gente tem que negativar o verbo, o pronome, né? E outras coisas também, se for o caso. Então aqui, se você tem nobody, dizendo ninguém, é um pronome negativo, você não coloca o verbo na negativa, tá? There is nobody in that room. Como se você dissesse tem ninguém naquela sala, naquele quarto, tá? Se você negativasse o verbo, there is not, there isn't, aí você não poderia usar um pronome negativo aqui, você teria que usar um indefinido, there isn't anybody in that room, ok? Só uma das partes é que pode ficar negativa. Isso é no inglês padrão, né? Em várias variantes do inglês, né? A gente encontra there isn't nobody in that room, também ocorre, tá? Número 4, the house, a lot of rooms. Essa é uma que confunde bastante, né? Por quê? O que você vai usar aqui?
A casa deles tem muitos quartos, ou muitos cômodos, poderia ser, né? Room é um termo bem genérico. Quarto, sala, cômodo, em geral, né? E aí, a sala deles tem muitos quartos. Do jeito que está aqui, a gente vai ter que dizer has, que é o have, né? Mas aí concordando com house. Terceira pessoa do singular, has. That house has a lot of rooms. Isso confunde porque uma casa, além de ser um objeto, né, que pode ter partes ou ter, enfim, componentes, também funciona como um lugar, uma localização. E aí é bem comum a gente fazer uma frase como essa, por exemplo. At the house. E aí nesse caso a gente vai dizer, ou in, né? Fica melhor in nesse caso. A gente vai dizer there are a lot of rooms. Tá? Só que você vê que aqui a construção é diferente. Ok? Por quê? Aqui, a casa aqui, ó, está servindo para indicar uma localização. Olha o in ali. Esse in faz toda a diferença, né? In the house, there are a lot of rooms. Na casa deles, aí sim, ó, existem, né, muitos quartos. Ok? Bem diferente aqui, dizer que a casa tem, né? A casa possui, digamos assim, muitos quartos, né, porque eles fazem parte aí da casa. E dizer que aqui, na casa deles, dentro da casa deles, existem muitos quartos. Então, se o sujeito aqui, né, vem sem preposição, você tem que usar o have. Se vem com uma preposição, que aí ele se torna um locativo, né, indica só uma localização, a gente usa o there is ou there are. Ok? E a última aqui, I no idea where she is now. Bom, se tem I aqui no sujeito, então não poderia ser o there is nem there are, né? Como eu falei, não se usa there is, there are com a primeira pessoa. Então, I have no idea where she is now. Eu não tenho a menor ideia de onde ela está agora. Tá? Aqui de novo, né? No idea, esse no aqui já coloca a frase inteira na negativa, né? Eu não tenho nenhuma ideia de onde ela está. Tá? Bom, por enquanto é isso aí. Até a próxima.